Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E todos digam amém? Amém. Oremos. Senhor, fale conosco. Esta é a hora da palavra ser ministrada, e eu te peço, Senhor, que o nosso coração recepcione esta palavra e que possamos ser orientados e ministrados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus com alegria? Aleluia. Fiz uma leitura extensa. Geralmente eu leio trechos mais curtos, às vezes apenas um versículo, como eu fiz domingo. Mas a palavra de hoje, ela exige que eu faça a leitura de toda a ideia que Paulo apresenta aos Efésios. Paulo fala de duas coisas importantes nesse texto. Paulo fala acerca do Espírito Santo e acerca da igreja de Cristo. Quem entendeu, diga amém. Amém. Repita comigo: Espírito Santo, igreja de Cristo. Então Paulo fala dessas duas verdades. Apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Efésios, Paulo estava escrevendo para uma igreja que era uma igreja cheia do Espírito Santo. Era uma igreja que precisava ser ajustada. É diferente da carta que ele escreveu aos Gálatas. Puxão de orelha, exortação. Diferente da primeira carta aos Coríntios, puxão de orelha, exortação para eles. Diferente da carta aos Romanos, forte, teológica, profunda. Diferente da carta que ele escreveu aos Filipenses, tinha um teor de motivação para que os crentes permanecessem fiéis a Deus, e por aí vai. Poderia citar todas elas. A carta aos Efésios, Paulo está incentivando a igreja a buscar o Espírito Santo.
se teve alguém que motivou, se teve alguém que incentivou buscar o Espírito Santo, esse foi Paulo. O Espírito Santo, queridos, ele é essencial na vida do cristão. Se você não tem a ação do Espírito Santo na tua vida, em primeiro lugar, se você não tem a ação do Espírito Santo na tua vida, você jamais vai se arrepender. Aquela pessoa que peca, e ela não tem peso em pecar, ela peca hoje, ela peca amanhã, ela comete o mesmo erro de tarde, ela comete o mesmo erro de noite, ela comete o mesmo erro na próxima semana. Aquela pessoa que está ali todos os dias cometendo os mesmos erros, os mesmos vícios, o que significa, pastor? Que o Espírito Santo já não constrange essa pessoa, porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Já deve ter acontecido com você, de você falar algo, de você fazer algo, e o Espírito Santo fazer assim, você, e você fazer, e ao mesmo tempo que você está fazendo aquele algo, o Espírito Santo está aqui em você, na tua mente, dizendo, isso não está certo. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, mas não é a voz, é o Espírito Santo. Não é a voz da minha consciência, é o Espírito Santo dentro de você. Quantas vezes você vai falar algo e o Espírito Santo vem aqui antes e fala assim, não fala assim. Ou então, quantas vezes, pelo menos comigo, eu quero falar, o Espírito Santo fala, shh, não diga nada, fique quieto, e você morde a língua para você não falar. Pastor, não tenho nada dessas coisas, é porque o Espírito Santo está distante. O Espírito Santo aqui nos leva ao arrependimento quando nós erramos. 2, o Espírito Santo é aquele, tremendo, hein? O Espírito Santo é aquele que nos consola nos momentos difíceis. Já orou sem palavras? Já ajoelhou para orar e não falou nada? Ficou lá somente chorando? A Bíblia fala que é o Espírito Santo que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Quem está entendendo, diga amém. Então às vezes você dobra os seus joelhos para orar, e o Espírito Santo ora e intercede no teu lugar. Então o Espírito Santo, ele é um Espírito consolador. Jesus falou, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos, vocês não ficarão órfãos, eu enviarei para vós o Espírito Santo Consolador. Então o Espírito Santo, ele nos consola. Aleluia! Quantas coisas que nós passamos, quantos problemas que nós passamos, quantas lutas que nós passamos. Tem gente assistindo o culto agora, que talvez a luta está travada na tua vida. Por que não desiste? Por que não joga tudo para o alto? Porque o Espírito Santo, quando você pensa em parar, quando você pensa em desistir, ele te abraça, ele te diz, você não vai parar, você vai continuar, porque eu estou contigo, te consolando, te fortalecendo. É por isso que nós ainda estamos de pé, porque o Espírito Santo tem nos dado forças. Você pode dar glória a Deus por isso, aleluia! Aplauda o Senhor mais forte, glória a Deus. Em terceiro lugar, o Espírito Santo é o Espírito de sabedoria. Não sei como agir, eu não sei como resolver esse pepino, esse problema. Daí o Espírito Santo vem e abre a tua mente e te dá uma luz. Posso ouvir amém, queridos? O Espírito Santo vai te dar uma direção nessa noite. Então Paulo incentivou, busca o Espírito Santo. O Espírito Santo, Paulo vai dizer agora, ele distribui dons. Maravilha! Cada um tem um dom. Para cada um Deus deu um dom. Para uns Deus levantou para levar a palavra. Para outros Deus levantou para pastorear, para cuidar. Outros Deus levantou para enviar para as outras partes. Outros Deus enviou para ensinar. Os mestres são levantados por Deus para ensinar. Para cada um Deus vai dando um dom. Pastor,
mas eu não me achei ainda. Mas você vai se achar em nome de Jesus. Porque Deus tem um dom para você. Talvez você ainda não se ligou. Talvez você ainda não percebeu. Mas o Espírito Santo, ele vai te dar, vai te direcionar, ele vai te capacitar na presença de Deus. Então, quando Paulo incentivou a igreja a buscar o Espírito Santo, Paulo tinha essa consciência. O Espírito Santo é aquele que intercede por nós. O Espírito Santo é aquele que consola. O Espírito Santo é aquele que nos leva ao arrependimento. E o Espírito Santo é aquele que coloca na nossa mente direções que nós nem imaginamos. E de repente você toma uma atitude e as coisas se abrem na tua vida. Não foi você, foi o Espírito Santo que direcionou a tua vida. Então Paulo foi escrevendo as cartas, e para cada carta que ele escreve, nenhuma é igual. Tem cartas parecidas, né, pastor Cleiton? A gente está estudando as cartas de Paulo, estudamos as cartas de Paulo, tem umas que são parecidas, né? Tito, Timóteo, parece muito, mas cada uma teve uma ênfase. E essa aqui aos Efésios, Paulo falou da igreja. E quando ele falou da igreja, ele falou que nós somos um corpo. Tem um louvor que a gente, pelo menos cantava, faz tempo que não se canta aqui. Somos corpo. E assim, bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, como uma família. De onde que veio essa ideia? Veio de Efésios aqui. Justamente desse texto do capítulo 4, que fala da unidade da igreja. Paulo, quando fala do Espírito Santo aqui no capítulo 4 de Efésios, ele vai dizer primeiro que o Espírito Santo vai nos capacitar conforme lhe apraz. Os dons são diversos, as capacitações ministeriais, elas são diversas, mas para cada um existe uma importância. A Bíblia, quando fala da igreja, ela faz um comparativo. A Bíblia vai dizer que a igreja funciona como um corpo. Nós somos um corpo. E Paulo vai escrever aos Efésios que o corpo, ele não possui duas cabeças, ele possui apenas uma cabeça. E a cabeça do corpo, Paulo diz aqui aos Efésios capítulo 4, quem é a cabeça do corpo? É Cristo. Quem entendeu, diga amém. Não é o pastor Luciano, não é o pastor Cleiton ou o pastor Ricardo. É Cristo cabeça da igreja. E todos nós precisamos estar ligados ao corpo. E Paulo vai falar, primeira coisa, capítulo de número 4, rogo-vos, irmãos, ele fala, eu, preso no Senhor, preso do Senhor, melhor dizendo, versículo 1. Paulo vai dizer que cada um escolhe estar preso ao que quer. Existem pessoas, Marcos, que estão presas no vício. Sabia disso? Existem pessoas que estão escravizadas no vício. Elas estão presas no vício. Existem pessoas que elas estão presas a uma situação de pecado. Ela está ali derrapando igual um carro na lama e não consegue sair da situação. Por quê? Porque ela está presa na situação do pecado. Paulo falou, eu estou preso, mas eu estou preso em Cristo. A minha vida não é mais minha. A partir do momento que o Espírito Santo começou a agir aqui, na minha mente, a minha vida passou a ser de Cristo. Por isso, se você quer andar em vitória, quer ser cheio do Espírito Santo, deixa Deus te encher, deixa Ele guiar a tua vida, viva a vontade dEle, e você vai viver debaixo de bênção, de vitória e de milagres, em nome de Jesus. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor com alegria, queridos? Aleluia! Eu, preso do Senhor, daí vem o versículo 2, com humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo falou assim, vocês precisam
suportar uns aos outros. Porque a vida na igreja não é fácil. Suportar uns aos outros. Uma casa já é difícil, né? Uma casa que mora a mãe, o pai, o filho, às vezes mora 2, 3 filhos, já não é fácil. E olha que tem um vínculo de sangue, né? Tem dias que é só Deus para ter misericórdia. Tem dias que a gente não quer nem ir embora para casa, porque lá é difícil. E na igreja, tantas pessoas diferentes. Se eu chegar aqui e falar assim, vamos pintar a igreja, a gente vai pintar a igreja. A gente precisa só terminar de uma obra no telhado para a gente pintar a igreja. Mas imagine só chegar aqui e falar, que cor que a gente vai pintar a igreja? Daí vem o irmão lá atrás, o Felipe fala assim, pinta de amarelo, pastor, amarelo fica legal. Daí vem o Danilo, não, amarelo não, pastor, pinta aquela parede preta, aquelas igrejas modernas. Daí vem a irmã André, não, pastor, pinta de rosa, em homenagem à Barbie. Estou vendo as fotos, irmã André. Pinta de rosa, a Barbie, tal coisa. Imagina a confusão que não vai dar, queridos. Estou dando um exemplo aqui só para ilustrar. Paulo vai dizer que a unidade é difícil. É difícil estar unido. Queridos, você vai fazer um jogo de futebol, você consegue arrumar 20, 30 para fazer um jogo. Tem um futebol que eu jogo aí de quarta-feira, que para juntar 2 times, 11 para cada lado, junta 2 times e ainda sobra gente. Agora vai fazer a obra? Vamos juntar aqui para orarmos em prol da Ucrânia? Vamos juntar aqui para orar em prol da Ucrânia? Vamos juntar aqui para orar em prol dos governantes do Brasil? Junta para você ver quantas pessoas você vai juntar. Vamos juntar aqui em prol das famílias necessitadas da Vila Brasileira. Vamos fazer um clamor aqui amanhã. Quantos vêm amanhã para o clamor em prol das famílias? São poucos. Paulo vai dizer que para ter unidade é difícil. E em muitos momentos nós teremos que suportar uns aos outros. O que é suportar? É você se calar. É você às vezes fechar os olhos. É você às vezes ouvir aquela pessoa falar, e ao invés de você ir rebater, você falar amém, fique em paz, vai dar tudo certo. E você deixar para lá. Quem está entendendo, diga amém. A vida da comunidade ela é difícil. E Paulo falou, seja cheio do Espírito Santo, suporta um ao outro, para que possa ter unidade, para que a bênção de Deus esteja sobre a vida de vocês. Eu quero hoje profetizar sobre esta igreja, sobre as nossas vidas, que nós estaremos unidos, debaixo de unidade, debaixo de bênção, em nome de Jesus, aleluias. Aplaude o Senhor bem forte. Glória a Deus. Posso ouvir um amém, queridos? Ele fala uns, Deus vai levantar. Daí vem os versículos,